Hoje nós vamos aprender mais da palavra de Deus com Salmo 28. Nós vamos aprender que nós não podemos de forma alguma nos desesperar, porque a resposta que vem de Deus, ela não é adiantada, ela não é atrasada, mas vem em boa hora. Por isso, não se desespere. Você está esperando uma resposta do Senhor? Continue crendo, continue confiando, e nós vamos aprender aqui através do Salmo 28 como nós podemos exercer ainda mais confiança em Deus através aqui da atitude e ensino do salmista no Salmo 28. Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quero colocar aqui o texto na tela, o Salmo 28, acompanhe comigo. Eu separei este salmo da seguinte forma, hoje em 4 partes. Primeiro, do verso 1 até o verso 3, nós vamos perceber aqui um pedido para que Deus ouça a sua oração. Depois do verso 3 até o verso 5, um pedido pela justiça, pelo agir de Deus. Do verso 6 até o verso 7, a terceira parte, o louvor a Deus, e onde o salmista também recebe a resposta da parte do Senhor. E o verso 8 e o verso 9, ele pede uma bênção ao povo. Vamos então fazer a leitura primeiro do verso 1 até o verso 3, que diz: A ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu altar santíssimo. Não me des o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no seu coração. Aqui nós percebemos então inicialmente o verso 1 e verso 2, principalmente, esse pedido para que Deus ouça a sua oração. Amado irmão, amada irmã, as circunstâncias e também a nossa ansiedade, elas podem de certa forma nos levar a achar que Deus está demorando a trazer respostas para nós, ou até mesmo que Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas mesmo apesar das circunstâncias, mesmo apesar da emergência que nós temos, se nós oramos ao Senhor, nós devemos ter a fé de que Deus está ouvindo a nossa oração e que Deus tem um tempo certo para trazer a resposta que nós esperamos. O salmista, ele fala também sobre os seus sentimentos com sinceridade. Você vai perceber aqui no verso 1 e verso 2 que ele fala com o Senhor com muita sinceridade. Inclusive, nós devemos saber, durante as nossas orações, ter essa consciência de que o Senhor nos conhece por completo. Não há como esconder nada do Senhor. O Senhor sonda o nosso coração, a nossa mente por completo. Ele sabe exatamente o que nós estamos sentindo. Por isso, durante a nossa oração, nós podemos ser profundamente sinceros com o Senhor. Dizer ao Senhor exatamente aquilo que está nos magoando, aquilo que está nos preocupando, até mesmo expor diante de Deus as nossas crises de fé. Senhor, eu quero confiar na sua resposta. Senhor, eu quero esperar no Senhor. Mas ainda, Senhor, eu tenho pouca fé. Senhor, eu tenho ficado ansioso, eu tenho ficado preocupado. Às vezes eu acho que o Senhor nem está me ouvindo. Nós podemos ser sinceros assim com Deus. O Senhor aprecia certamente a nossa sinceridade. Então não se culpe quando você estiver sendo sincero nas suas orações a Deus, porque isso é algo bom. Nós devemos expor com sinceridade as questões do nosso coração diante de Deus. E aqui nós percebemos no verso 1 e 2 o salmista fazendo exatamente isso. É interessante, né, que muitas vezes nós colocamos uma certa urgência nos nossos pedidos. Nós temos uma urgência nos nossos pedidos a Deus, mas nós devemos nos lembrar sempre que Deus é dono do tempo. O Senhor é dono do tempo. O Senhor sabe a melhor hora para nos trazer a resposta e exatamente a resposta que nós precisamos. Por isso, sempre tenha claro na sua mente: as respostas de Deus não são adiantadas, não são atrasadas, mas elas vêm em exatamente boa hora. E nós vamos perceber que o salmista recebe aqui no Salmo 28 a resposta de Deus. Antes de nós continuarmos, eu quero comunicar a você o propósito em que nós estamos aqui no canal. Durante esse estudo dos Salmos, eu quero pedir para você que você se lembre de uma pessoa neste dia, apenas uma pessoa. Aquela que o Espírito Santo trouxer ao seu coração, que você obedeça a esse chamado, envie esse vídeo para essa pessoa e diga: fulano, me lembrei de você no dia de hoje, estou orando pela sua vida. E você faça então uma oração pela vida dessa pessoa. Certamente Deus abençoará muitas vidas através dessa nossa atitude.
Vamos então à segunda parte do Salmo, o verso 3 até o verso 5. Aqui ele diz o seguinte a partir do verso 3: Não me des o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigo com o próximo, mas abrigam maldade no seu coração. Então perceba que desde dos tempos do salmista, essa conduta das pessoas ímpias, das pessoas maldosas, ainda está presente. Pessoas que na sua frente te dão um abraço, mas pelas suas costas falam mal, pelas suas costas praticam a maldade. É exatamente o que ele está dizendo aqui. Aqueles que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no seu coração. Pessoas que estão abraçando umas às outras, mas estão também levantando o punhal pelas costas dessas pessoas. Algo terrível, uma situação terrível. Continua ainda no verso 4. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem, visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos. Ele os arrasará e jamais deixará reerguer-se. Aqui o salmista, ele faz aquilo que é comum, e eu já disse para vocês durante os salmos, as orações imprecatórias, que é quando o salmista pede juízo de Deus sobre a vida daqueles que estão em desobediência ao Senhor. O salmista certamente tem a consciência que o justo e reto juízo, o reto julgamento, ele vem da parte do Senhor. É melhor esperar a justiça de Deus, é melhor confiar na justiça do Senhor. E nós vemos essa mesma linha de pensamento e ensinamento também presente no Novo Testamento. Por exemplo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 14, nós vamos ler aqui o momento em que Paulo ele tem um problema com um ferreiro, mas ele não resolve através do atrito, através da briga, mas ele entrega essa situação nas mãos do Senhor. Verso 14 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Então perceba que Paulo entrega essa questão nas mãos do Senhor. Também Apocalipse capítulo 22, verso 12, nós encontramos uma importante verdade. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Portanto, a necessidade de nós constantemente pregarmos a palavra de Deus, anunciarmos o verdadeiro evangelho, sempre conscientizando as pessoas dessa verdade, de que tudo aquilo que nós fazemos em vida, haverá um dia de prestação de contas, e nós prestaremos contas todos diante de Deus. Também em Gálatas capítulo 6, verso 7 é dito o seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. A famosa lei do plantio e da colheita. Tudo aquilo que nós plantamos, certamente nós colheremos os seus resultados. Por isso, deve-se haver responsabilidade nos nossos atos, naquilo que nós estamos fazendo. E a oração do salmista é nesse sentido, que Deus retribua, que Deus julgue aos ímpios de acordo com as obras que eles estão praticando. Agora vamos à terceira parte, praticamente o final do Salmo 28, verso 6 e o verso 7. O salmista diz aqui: Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Aqui é o momento da resposta. O salmista então louva a Deus porque ele recebeu a resposta da parte do Senhor. Que coisa boa é a gente receber uma resposta da parte de Deus, não é verdade, querido irmão, querida irmã? Nós muitas vezes passamos muito tempo orando, batalhando em oração, clamando ao Senhor, e quando a resposta chega, nós ficamos saltitantes, nós ficamos muito alegres, muito contentes, porque nós recebemos a resposta da parte do Senhor. E aqui o salmista, ele sabe que Deus respondeu, Deus ouviu a sua oração. E agora o resultado
dessa resposta é justamente o seu louvor. Ele continua louvando a Deus pela sua majestade, pela sua bondade. Querido irmão, querida irmã, há vários e vários motivos para estarmos constantemente louvando ao Senhor, não só por aquilo que Deus faz, não só por aquilo que Deus traz de bondade sobre a nossa vida, não só pelas respostas que Ele traz, mas também pela sua santidade, por aquilo que Deus é, pela sua misericórdia, pelo maior presente que nós poderíamos receber, a salvação. Portanto, o louvor ao Senhor, ele deve estar constantemente presente na vida do cristão. Um cristão genuíno, a sua vida é de louvor, a sua vida é de completa adoração em Deus, em tudo que faz, através do seu canto, através do seu agir no trabalho, através do seu agir em família, através dos lugares que passa. Constantemente, a vida do cristão é uma vida de louvor. Eu quero ler para você também aqui o texto de Efésios capítulo 3, verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A esse Senhor que nós louvamos, a Ele que é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Servir a Deus, ser cristão, é algo surpreendente. Nós que somos cristãos não vivemos uma vida monótona, uma vida muito tranquila, rasa demais. Não, os cristãos vivem sempre uma vida empolgante, porque louvar ao Senhor é algo empolgante. Viver para o louvor de Deus é algo maravilhoso, porque Deus é um Senhor surpreendente. Frequentemente o Senhor está nos surpreendendo com seu agir maravilhoso e cheio de sabedoria e bondade. Por isso, quando você orar, ore sempre com essa consciência de que você está orando a esse Senhor, Criador dos céus e da terra, a esse Senhor que é criativo, esse Senhor que criou a beleza de todo o universo, esse Senhor que é bondoso, maravilhoso e que tem o melhor para mim, o melhor para você, o melhor para cada um de nós. Portanto, por mais que as respostas de Deus não estejam de acordo com aquilo que nós pedimos exatamente, amém, porque muitas vezes nós pedimos mal, muitas vezes nós pedimos errado, e Deus não vai nos dar aquilo que nos faz mal, Deus não nos vai dar aquilo que iria nos prejudicar, porque o Senhor quer o nosso melhor. Por isso, sempre louve ao Senhor, se alegre na presença de Deus e ore com fé, ore com convicção de que Deus tem o melhor para mim e o melhor para a sua vida. Agora vamos ao final do Salmo 28, verso 8 e verso 9. Aqui o salmista, ele faz uma intercessão pelo povo. Ele pede a bênção de Deus não só sobre a sua vida, mas também sobre a vida de todo o povo. Ele diz: o Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. Por causa exatamente dessas palavras aqui, eu acredito que é o rei Davi intercedendo em condição de rei por todo o povo, mas aqui também cabe um excelente ensinamento para mim e para você. Nós também devemos frequentemente estarmos intercedendo por aqueles que estão ao nosso redor. Você é um pai de família? Interceda constantemente pela sua família. Está sobre os seus ombros a responsabilidade de ser o sacerdote do seu lar, aquele que conduz a sua família em adoração a Deus. Você é a única pessoa da sua casa, da sua família que conhece a palavra do Senhor. Continue intercedendo com fé para que os seus familiares cheguem ao conhecimento da verdade do Senhor, principalmente através do seu bom testemunho. Continue intercedendo pelo ministério da sua igreja local, continue intercedendo pela vida dos seus pastores, continue intercedendo pela vida daquelas pessoas que Deus tem colocado ao seu redor e tem te dado a oportunidade de influenciá-las positivamente. Efésios capítulo 6, verso 18, diz o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A oração é uma responsabilidade de todo o cristão.
Esse foi o nosso Devocional Kairos de hoje. Eu espero que Deus tenha falado profundamente ao seu coração e que você aguarde pacientemente as respostas de Deus, crendo que Deus tem o melhor para cada um de nós. E o Senhor certamente há de trazer a resposta sobre a sua vida, não adiantada, não atrasada, mas sim no tempo certo. Por isso, tenha fé. Deus abençoe a sua vida.